por essa oportunidade que nos concede esta manhã. Estamos mais reunidos com mais irmãos, para mais uma vez nós louvamos o Eterno Deus. E nós hoje vamos falar, como foi dito, até fiz confusão que era a semana passada, sobre a 70ª semana de Daniel. Para hoje, antes, gostaria de dizer, veja bem, o que nós mais ouvimos nos últimos dias, quem com a internet, que está aí vendo sempre, que acompanha, é que alguns grupos judeus por aí, e muitas até pessoas da nossa fé, e muitos do evangélico, estão se enveredando por esse caminho, por esses grupos de judeus, de alguém que estão por aí. Entendeu? Não falso judeu na realidade. Então o que acontece? E estão negando, dizendo que não existe o Novo Testamento, e que o Mashiach não veio ainda, que dá para vir. Bom, se não é ver ultimamente é isso. Agora, eu gostaria de voltar para essas pessoas e perguntar a ele aonde a Escritura tem base para isso. Onde ele está dizendo lá, quando é que o Mashiach veio? Porque eu hoje vou falar, vou mostrar, provar dentro da Escritura que ele realmente veio, esse que está aí. Eu não posso provar biblicamente a Escritura. Agora, eu achei que ele provasse o contrário. Não, mas ele não, esse veio, mas tem um outro para vir. Esse não, só mas onde está escrito isso? Só que ninguém vai ter prova. Não existe prova. Vamos dar tempo, né? Vamos abrir a Escritura no livro de Daniel 1, Daniel. Capítulo 9. Daniel, capítulo 9, do verso 20 ao 27. Diz assim a Escritura, no mais de 7 dias. Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, de Ashur, Israel, e lançando a minha súplica perante a face dele e ao meu Todo-Poderoso, pelo Monte Santo, o meu Iaú. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, o princípio Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vem agora para falar-te, fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar o fim dos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, princípio de Jerusalém, até ungido, o príncipe haverá 762 semanas, com praças e tranqueiras, se edificará, mas em tempo angustiosos. E depois de 62 semanas, serão cortados, ungidos, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas as ações. 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador.
foi lido agora nessa manhã que havia uma visão para Daniel que há 70 semanas viria assim o ungido, ia ser tirado o ungido, como está no verso 25. Entende essa coisa que ele está? 26, 26 ia ser tirado. Bom, agora, se não fosse parássemos aqui, no período aqui agora, até agora, como entender isso? Como surgiu esse 70 semanas? Aí que está o problema. Aí quem não tem profecia, quem não procura ler a história da Escritura, do povo, do Yashurun, das profecias que é existente, chega aqui e não vai entender. Realmente não dá para entender. Se eu parasse aqui agora, como eu vou explicar isso para os irmãos? Eu teria dificuldade, com certeza. Mas nós sabemos que existe, para quer ver? No verso 25 diz assim: sabe e entende desde a saída da ordem. Olha bem, tem uma palavra aqui, da ordem. Que ordem é essa? Tem um ponto de partida, mas quando surgiu a 70 semanas, quando começou e quando acabou? Isso precisa ser entendido dessa maneira. Não vou entender isso. Entende? Veja bem, 25 é dito: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar Yahushalaim. Então, ele tem uma ordem que Yahushalaim ia ser restaurado. Então, tira uma ordem assim, quando começou isso, a ordem, e quando ele ia ter fim. Então, vamos entender isso, temos o quadro daqui a pouco, mas vamos deixar isso para lá. Então, o que acontece? Então, como eu repito, se nós lermos só esses versos aqui, ficaria impossível para qualquer um entendido, mais entendido seja da palavra, explicar como surgiu essa 70 semanas da Daniel. Como entender que verdadeiramente esse Mashiach está aí, esse ungido está aí, é realmente o Salvador. Bom, vamos lá para Êxodo. Livro de Êxodo, um pouco antes de Neemias. Êxodo capítulo 1. Se não lermos esse aqui agora e outros mais versos que tem inserido, não vamos entender por quê, como surgiu esse 70 semanas, como isso aconteceu, quando começou e quando teve o fim. E como provar que realmente esse que está aí é o Salvador, é o verdadeiro Salvador. É o Mashiach, é o Messias que estava perto. Verso 1 diz assim, do 1 ao 11, não lemos irmãos. No primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Yahu, preferida pela boca de Jeremias, que é Jeremias, despertou o espírito do rei Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino uma voz, também por escrito, este decreto. Então, você pode ver que o rei Ciro, quem decretou isso, que deu essa ordem para que o povo voltasse a Jerusalém, edificar a cidade de Jerusalém. Quem decretou isso? Rei Ciro. Então, vamos lá. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Yahu Todo-Poderoso do céu me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então você vê que o rei da Síria entendeu que o que ele tinha, aquele reinado que ele estava reinando, não era dele, dos seus próprios méritos. Ele reconheceu que tinha sido a terra de Abraão. Por isso que ele foi razoável, foi bondoso para com o povo da terra. A ponto de ele reconhecer que o que ele vivia naquele momento, o Eterno tinha dado isso para ele. Isso era a minha coisa, que se partiu da terra. Então ele colocou no coração dele que ele ia mandar o povo do Eterno a Jerusalém para edificar. Que estava lá, né? 3. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Yahu como ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, edifique a casa do Yahu Todo-Poderoso de Yashurun, e ele, o Yahu, que habita em Jerusalém. Todo remanescente, seja qual for o local em que peregrino seja ajudado pelos homens. Neste lugar, com prata, com ouro, com bens, com animais, animais afora. E a oferta voluntária
e para a casa de Aú, que está em Jerusalém. Então, ele disponiu também prata, ouro, e deu vários recursos para que, quando fizesse uma vazia, a gente chegaria lá e ia retificar em Jerusalém. Né? E no verso 5, olha até o 8. Então se levantaram os chefes da casa paterna de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, todos aqueles os espíritos de Aú despertaram para subir a edificar a casa do Iaú, que está em Jerusalém. E todos os vizinhos os ajudaram com utensílio de prata, com ouro, com bens, com animais, com coisas preciosas afora. Tudo o que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertencia à casa do Iaú, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, posto na casa dos seus deuses. Então, quando o povo foi levado ao cativeiro, foi lá no tirou todo aquele vaso de ouro, aquelas coisas na casa do hotel e levou para Babilônia entregar os seus deuses lá. E o rei Ciro mandou também resgatar tudo isso aí. 30 taças, este é o 29, né? Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Quanta coisa, né? Tinha se panelado na casa da terra e tinha levado para Babilônia. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400, todos eles levou Sesbazar quando os do cativeiro foram conduzidos da Babilônia para Jerusalém. Então, todo aquele tesouro, tudo aquilo que tinha sido trazido lá pelo Nabucodonosor, o rei Ciro mandou levar de volta para que ele levasse para a casa do Eterno lá, retificar ela e colocar tudo de volta lá. Ainda em Êxodo, capítulo 5, aí mesmo, do 13 ao 17, aí mesmo de Êxodo 5, 13 a 17. É o mesmo alinhamento, então, assim, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto para que esta casa de Aú fosse edificada. Não era um decreto que o rei Ciro tinha baixado, para que o povo do Eterno voltasse a Jerusalém para edificar a mesma. Surgiu a partir de Ciro, rei da Pérsia. E até os utensílios de ouro e prata, quase que foi lá, da casa de Aú, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado para o templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia. Eles foram entregues a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem ele tinha constituído governador. Vou colocar dando uma missão para ele, dessa, que levar de volta para Jerusalém, para quando ele ficasse ali o templo, colocar novamente aqueles discípulos pegar lá pelo meio da Babilônia. 15. E disse: toma este utensílio, vai e leva para o templo, que está em Jerusalém, edifica-se a casa do Iaú no seu lugar. 16. Então veio o dito: Sesbazar lançou o fundamento da casa de Iaú, que está em Jerusalém. De então para cá ela vem sendo edificada e estando ainda concluída. 17. Agora, pois, se parecer bem ao rei, busque-se nos arquivos reais em Babilônia para ver se é verdade haver um decreto do rei Ciro para edificar a casa do Iaú em Jerusalém. Sobre isso nos faça o rei sabendo o contrário. A verdade. Então, o que acontece? Hoje acontece, por exemplo, vamos falar do lado liberal um pouco, mas vai entender do outro lado. Existe o Congresso, sabemos que existe o Congresso em Brasília. Eu, como se eu sou um deputado, eu faço um decreto e mando para lá para casa, para o deputado lá, para o deputado lá, para ser aprovado ou não. Mas tem um decreto que alguém faz e fica lá debaixo da cabeça, preso lá e sai. Então, o que acontece? O rei Ciro tinha dado um decreto para que o povo do Eterno fosse a Jerusalém para reedificar o santuário lá. Mas aqui passou pelo esquecimento, aquele decreto calou. Não foi à frente, vamos dizer assim,
O rei se interessou, né? E então, quando o rei Dadar que assumiu, que era do rei Medo-Persa, ele disse, ó, procura aí lá na gaveta, aí, no arquivo, algum lugar, que existe um decreto que o rei Ciro falou que era para dar ordem para o poder eterno retificar Jerusalém. Procura aí, analisa aí, busca, que é um decreto aí. Não é verdade? Está dizendo o texto aqui? O rei Dário que o rei Ciro tinha dado um decreto para o poder eterno. E aí o povo, não, cobrou, passou os tempos, o tempo passou, e nada que decreto se vinha à tona, né? Como fosse no Congresso meu, o camarada faz um decreto, bota lá, e esse decreto nunca sai. O cara, o deputado que botou lá, ele vai reclamar, olha, eu não sei um decreto aí, você não vai frente, não sai, então o povo reclamou, olha. Existe um decreto, existe uma ordem dada para o poder eterno e ao Xalaim, e para que edifica o Xalaim. Vamos escorrer, vamos lá, ainda aqui no 6, ainda, Êxodo capítulo 6, de 1 a 12. Todo esse maré no final da série. Bom, então o rei Dário o decretou e foi feita uma busca nos arquivos, né? Onde se guardava os tesouros da Babilônia. Mas daí continuar dizendo, eu queria dizer uma coisa que eu falava assim, vamos ter ver o que eu falo, fala muito, não quer questionar, você fala muito parte histórica, como, não, tem que estar na escritura, tem que estar ali para a gente ver. Existe coisa que só descobre através desse data. Isso da história, não descobre, é o caso aqui. Se não for explorar com isso lá em Daniel, capítulo 9, e querer explicar, que não ia ter explicação. Mas se conhecer a história, os fatos que aconteceram, você vai entender que realmente é. Então o que acontece? Então, voltando aqui ao texto, Êxodo capítulo 6, verso 1, então o rei Dário o decretou e foi feita uma busca nos arquivos onde os guardava os tesouros em Babilônia. E em Ebatana, né, a capital em que estava na província da Média, se achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que dizia assim. Então, vamos lá, procurei achar o rolo lá. Ah, se pudesse lá no arquivo de Roma, como você vê naquela arquivo lá, se pudesse entrar, eu entrar lá, que maravilha. Ia buscar muita coisa boa que eu escondi deles. Bom, verso 3. No princípio do rei Ciro, não, no primeiro ano do rei Ciro, perdão, o rei Ciro baixou um decreto com respeito à casa de Yahu e Jerusalém, seja edificada a casa, o lugar em que se ofereça sacrifício, e sejam os seus fundamentos bem firmes, e a sua altura será 60 povos, e a sua largura de 60 povos. Com três carreiras de grande pedra, uma carreira de madeira nova, e a dispensa se fará o tesouro do rei. Assim disse, seja restituído o discípulo de ouro, agora continuamente já escolhido. Aí o rei da falou, além disso, seja restituído, ou seja, dado de volta, tudo aqui foi levado para o rei Nabucodonosor, quando revoltou o cativeiro. Além disso, seja restituído os utensílios do rei, de ouro não, e de prata, da casa de Yahu, que Nabucodonosor tirou do templo, em Jerusalém, e levou para a Babilônia. E o que se torne a levar para o templo em Jerusalém, cada um para o seu lugar. E tu os porá na casa de Yahu. Com alguém responsável ali, complicado, falar, e levasse por isso aí. Agora, pois, verso 6. Tatenai, governador da lei do Rio, Setabozinai, os vossos companheiros e governadores que estão além do rio, retirai-vos desse lugar. Deixai de impedir a obra desta casa de Yahu. Edifique o governador dos Yaldim, judeu, você entendeu, e os seus anciãos, esta casa de Yahu no seu lugar. Além disso, por mim, se decreta o que havei de fazer, para que com esses anciãos dos Yaldim, para a edificação desta casa de Yahu, a saber que está fazendo do rei, dos tributos da província, da lei do rio, e se pague prontamente a ele, onde de toda
fez toda a despesa, pagou toda a despesa. Igualmente, o que for necessário, como novilho, carneiro, cordeiro, para o holocausto do Yahweh do céu, também trigo, sal, vinho, azeite, segundo a palavra do sacerdote, que estão em Yerushalayim, dele isto, de dia em dia, sem falta. Então também foi dado, olha, o for preciso, né? O rei da falou, for preciso, leva, todos vocês levam, a ordem está dada, né? Para que ele oferecer sacrifício, chega suave aí ao do céu e ore pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que se altera, que altera este decreto, seja arranque uma vida de uma casa e que ele seja empregado nela, que na sua casa se faça por isso um doce. Olha, se não cumprir essa ordem, viu o que eu ofereci com ele, né? Vai ser sério, passa dar uma voltada para tentar. Paulo e ele volta atrás. E o Yahu, pois que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os meios dos povos, que estenda a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa do Yahu, que está em Yerushalayim, eu baixei o decreto, que com minha diligência se executa. Então ele transferiu nós. Acabou. Ordem. Então o que tinha que realmente dar da ordem, porque dá lá para o rei lá, só que esse decreto tinha sido escondido, né? Estava lá no arquivo lá, mas o povo reclamou, não, que isso, o rei Ciro, que teve aqui e tal, deu um decreto para nós, que nós tínhamos aí o chá e nós lá, edificar lá a cidade lá, e você já, como é que estão dentro desse decreto aí? Vou lá, vou lá, e foi achar. Bom, nós estamos correndo porque a gente sabe que a hora é. O que é que acontece? Agora não tinha só? Em que data e que ano que esse decreto? Isso aqui é interessante. Aí, isso ainda aparece aqui agora, também não adiantava nada. Não vai ficar, não, mas o irmão falou, não entendi nada. Não, nem entendi, nem vai. Agora vamos chegar lá. Se você não puder acreditar, tem que saber. Certo. Eu vou lá para o quadro, vou explicar. Bom, como eu disse, né, que existia um decreto. Então, como foi lido lá em Daniel, voltando para Daniel agora, Daniel 9, né, no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem, que ordem? Decreto. Lá, do Recife, tem dado dentro da ordem, para restaurar e para edificar Yerushalayim até ungido. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, para 2 semanas, para a praça, tranqueira, né, e mais em tempo de angústia. Então, o que acontece? Então, o que entende? Que o povo estivesse ligado às profecias, e ao Din daquela época, o judeu, estivesse ligado às profecias, estivesse ligado às coisas que eu até dizia através dos sacerdotes, dos profetas, eu não tinha se perdido, não estava perdido aí no espaço aí. Estão aguardando ainda esse Salvador. Porque não estava acompanhando, o judeu estava preocupado com examinar as escrituras, preocupado com isso. O que o judeu gostaria, gostava e gosta até hoje é de festa. Eles adoram, quer agradar o judeu, pode convidar para as festas. Ele gosta de festa, festividade, muito vinho, muita bebida, isso que ele gostava. Então ele esquecia da palavra de Deus, esquecia das profecias que dizia que o Salvador tinha a data marcada certa. Se ele estivesse acompanhando, ele não tinha se perdido, não. Um dia que o Salvador veio aqui, ele tinha voz. Mas amanhã que vai acontecer assim? Está marcado para amanhã, o dia que vai vir amanhã. Ele sabia, se ele estivesse acompanhando. Mas ele não era preocupado em festa, festividade, isso. Então ele não acompanhava. Então, e não entenderam de que realmente o Salvador tinha uma data para ele vir. Bom, vamos chegar lá. Calma. O que acontece? Então, hoje, nessa manhã, quem está aqui vai ouvir, vai entender que realmente esse que está aí é o Salvador. Porque existe profecia na Escritura. Agora, quer que esse digo por aí, esse judeu, até próximo, né, é judeu, me prova o contrário, me prova que existe na Escritura, como eu estou provando aqui hoje, de que existe uma data, que esse é um também não vai dar ninguém. Se ele me provou isso, a partir de agora realmente eu vou acreditar no Novo Testamento, não existiu os apóstolos, mas não existiu. Eu vou acreditar que realmente esse que veio aí é um profeta, é um qualquer, eu vou acreditar verdadeiramente que está aqui, vocês estão falando, realmente está para mim aí.
Mas não existe. Não existe na escritura. Não tem, não adianta. Porque querer provar isso, não tem como provar. Bom, agora eu vou lá para o quarto para mostrar para o irmão, fiquei achando, ele quer saber data. Se não provar que é data, a minha vida aqui, ou a minha falada, a minha voz aqui, não tem explicação nenhuma. Porque até agora eu vou ficar assim, mas irmão, tem um decreto. Mas quando foi, isso é que é importante. Vamos lá. Foi dito lá que era 70 semanas, não foi? Isso? Só que entender o seguinte, na profecia, um dia é um ano. 70 semanas, você tem 7 dias, né? Isso são o quê? 7 anos. Entendeu? Se tinha 70 semanas, vezes 7, dá quanto? 490. Então, o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes do Mashiach, de que o Mashiach não. O Daniel hoje, que foi há 500 anos antes, 500 anos antes do Mashiach vir, ele fez essa profecia. Então, do decreto recibo, até a vinda do Mashiach, pode ser 90 anos. Vou mostrar. Entendeu? Então, esse 70 semanas daria 490 anos. Que ele ia vir, depois da assinada da guerra, ele ia voltar. Então, por exemplo, se nós naquela época estivesse lá acompanhando isso, o que ia acontecer? Não ia ficar uma surpresa. Não ia ver que realmente o dia que ele vai vir amanhã, sem dúvida. É só fazer a conta. O que eu vou fazer aqui agora? É só fazer a conta e entender que ele ia vir amanhã, um exemplo. Mas o que acontece? Quando eu ficar à vontade, o negócio é farra, o negócio é multiplicar, fazer festa, mais festa, quem vive é disso. Eu vou mostrar em Copacabana, não sei se é Barra Ribeiro ou não sei qual é. Que tem um negócio de lá. É da Barra Ribeiro. É, Barra Ribeiro. A gente passava lá, quando estava lá na Copacabana, o que mostrou? Sempre ele passando para trás, de festas. Foi como o jogando. Sempre ele passava até para trás. Baile não sei de quê, festa não sei de quê. Sempre ele passava lá, tem festa, festividade. E era fora do Jardim. Mas por quê? Eu disse, ele gosta de festa. Ele estava preocupado, porque a escritura diz, examinar, não, negócio é festividade, negócio é beber vinho, ficar bem alegre. O negócio de judeu é beber vinho. Gosta muito do vinho. O negócio é ficar alegre, beber para ficar alegre. O negócio é festa. Não vai estar dentro da escritura, preocupado que. Mas, isso aí vai vir mesmo, tá? Bom, o irmão já entendeu que depois do decreto do rei Ciro, ia passar 490 anos, o Mashiach ia vir. Isso aí é indiscutível. Bom, agora quando foi que fez esse decreto? Aí, então, vou botar aqui para você não ver um pouco. Aí você fala, não, mas está escrito na escritura quando foi isso? Não, está escrito. Está lendo. Mas como não sabe? Porque eu leio, procuro as profecias, as histórias do início lá da criação, não estou sempre lendo a aula, ele busca, velho. Tu não sabe que o Mashiach morreu no ano 20. Morreu no ano 29. Deixa eu deixar para o final. No ano 29, quando ele morreu. Certo? Vou deixar aqui, com 33 anos. Deixa eu no final, vou passar a realidade. Então ele morreu no ano 29, quando ele foi tirado, como diz o texto lá, que foi retirado 7 semanas, mas 72 semanas. E daria 69 semanas. Certo? 7 mais 62 semanas, com geral 69 semanas. Se você somar esse aqui por 7, vai passando 83. Vou botar aqui que você fez. 7 × 9, 63. Vai ser 742. Então daria aqui 483 anos. Mas por que está passando lá 490? Chega lá. Por que não diz que depois tem mais uma semana que daria, né? Você bota mais uma semana aqui. 10, 9. Eu estou fazendo por reverso para chegar lá. Entendeu? Então, quer dizer, nessa 69 semanas ele ia tirar, que deu aqui no ano 29. Foi quando ele foi tirado, né? Precipitaram uma letra, certo? No ano 29, com 33 anos. Vou tentar explicar isso. O que acontece? Aí, nesse ano 483, ia ser tirado ele.
descendo aqui, ó. Se o judeu estivesse acompanhando, quando chegasse, passasse do decreto do rei Ciro, o Mashiach voltava. Tudo bem. Aí quando ele disse que ia dar mais uma semana, né, para o povo, para o TV, vocês estão mandando isso aqui. Na metade dessa semana o sacrifício cessaria. Esse é o carro, vamos chegar lá. Da semana final, né? Da última semana, que era para completar em 70. Que era 69, que era essa aqui. Deixa eu explicar isso aqui, vou voltar para cá. Vou deixar isso para o final. Bom, o Mashiach, alguns dizem o Shimon Jeová, fala que era no 30, já escutei alguns daí dizer que era no 31, que ele foi tirado, ele morreu. Ele estava no madeira. Ele morreu nessa aqui, 29. Mas espera aí, se ele morreu no ano 29, por que ele tinha 33 anos? Tem alguma coisa errada, não tem? Como é que pode isso? Como é que sabe que ele tinha 33 anos? Segundo a escritura. Segundo a história, fala isso. Agora, eu não pergunto dizendo, quem sabe responder isso aí? Entendeu? Se ele morreu no ano 29, como é que ele tinha 33 anos? Tudo isso é profecia, eu tenho que entender. Se for entender a escritura, literalmente está escrita ali, porque a escritura é escrita literal, a gráfica lá, ou foi a mão. Só que para entender, tem que se entender ela é espiritual. Não literal. Ela foi escrita literalmente, mas para entender ela, sem entender ela. Então o que acontece? O Mashiach, quando a criação do mundo, por exemplo, falava assim, é o primeiro dia, segundo dia, só que esse dia aqui representava um milênio. Cada um dia desse aqui era um milênio. Nós estamos vendo o sexto dia, sexto milênio, é o último milênio, cara. Porque cada um dia representava um milênio. Para a Terra, um dia do ano. Então o que acontece? Sim, aí ele nasceu, ele morreu em 29, tem 33 anos. Por quê? Porque ele veio no quarto dia. Não teve o primeiro dia, segundo, terceiro, não. Ele veio no quarto dia. Ou seja, 4 mil milênios, 4 mil anos. Ele nasceu no quarto dia. Isso é profético. 4 com 29, passa em 33. Por isso que ele é o ano 33. Porque ele não nasceu no ano primeiro, no ano segundo, no ano terceiro, não. Ele nasceu no quarto dia milenar, quarto ano milenar. Quarto dia. Então ele começou a contar do quarto, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, por isso que ele morreu com 29, com 33, tinha que no ano 29. Mas o meu amigo pode dizer onde é que está escrito isso aí? Eu estou dizendo para o irmão. Não está na escritura. Não, que ele morreu com 29 anos, tá. Que ele morreu, o ano que ele morreu com 29, que ele 33 anos, isso é verdade. Também quando ele nasceu também, já era o 4º ano do questão que... Pode falar o quê? Pode falar. Que quando o Mashiach veio, segundo as histórias, já era o 4º ano do início dessa época que nós estamos vivendo. Sim, exato. Você pode ver que, por exemplo, hoje nós estamos vivendo 4 anos, com mais 2, 6, estamos vendo 6 milênios. O 4 quando ele nasceu, mais 2 que não dormiu, não dormiu ainda. Não dormiu para essa contagem aí, romana aí. Na realidade não chega a não dormir. Se chegar a não dormir para completar os 6, ele vai voltar. Discutir, eu estou dizendo isso não. É isso que eu quis dizer. Agora, estamos no ano 2016, né? Mas não é 2016. Não chegou nem dormiu ainda. A realidade é essa. Pela contagem do calendário da criação, não chegamos aqui. Então, quando chegar isso aqui, fecha. Não bate isso aqui, não. Então é mentiroso. Você falou que no sexto milênio ele vai voltar, para a gente cumprir com ele, viver com ele o 7 milênio, que é o 1000 anos reinar com ele, para uns entendem que está reinando já hoje. Então, reinando com ele está, desde que ele existiu, pode ter sido reinou com ele. Agora, o reino milenar, esse não está reinando, vai ser reinado depois de 1000 anos. Para ver se isso é outro assunto. Voltamos aqui para cá. Agora vamos tirar a curiosidade dele. Bom, como eu disse que havia um decreto do rei Ciro, que a partir daquele decreto ia haver 70 semanas para que o Mashiach viesse. Certo? Eu fiz várias contas aqui. Agora vamos dizer qual ano foi feito esse decreto. Para ver se não vai dar essa conta de 29, quando foi tirado ele. Se vai dar ou não vai dar. 490, repito, 490. O ano foi esse aqui, 494. Quando foi dado o decreto do rei Ciro, para que fosse o Mashiach, contagem. Quando passasse no ano passado, 54, mais 49 anos, o Mashiach,
fazer uma conta. 6, vai dar 36 anos. Né? 3, certo. Então, quando isso acontecer? O ano 36. Quando se completou as 70 semanas do Daniel. Se completou no 36. Fechou. As 70 semanas se completou no ano 36, que foi a morte do Estevão. No ano 36. Mas ele foi tirado antes, ele foi tirado no ano 29. Não é verdade? No ano 29. No ano 29, por quê? 4, 8, 3. E foi quando ele foi tirado na 69 semanas, na 70, ele foi tirado na 70 semanas. Ele foi tirado na 69. Concorda? Está escrito lá? Foi tirado na 69. Que dá 423 anos, menos 454, vai dar 29. Está entendendo a raciocínio? Entendeu? Ele ia ser tirado, ele foi crucificado no ano 29, quando ele foi tirado. Justamente, ó, se você é 69 semanas, pelos 454 que for dado o decreto, se você voltar 483 anos depois, ia dar esse ano aqui. Quando foi tirado o cordeiro, foi crucificado no ano 26. Está entendendo, irmão? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Entendeu? O que acontece? Aí ele fala que ia ter mais uma semana, ele dá mais um povo, uma semana para o povo dele. Você bota aqui mais 7, vai dar quanto? 36. Simples, né? Simples, perfeito. O importante aqui é saber qual foi o ano que foi feito o decreto. Esse é o principal. Porque conta qualquer uma criança, ele está no segundo ano, primeiro ano aí, sabe fazer uma conta dessa. O mistério, agora o mistério está aqui. Ó. Agora, como é que você diz? É até difícil de mostrar para como é que eu sei. Como é que eu sei? É lendo as coisas, achar a parte histórica que existe. Se você não conhecer a parte histórica, você não vai chegar a esse entendimento, mas não vai dele. Não tem como. Então, se você pode fazer a coisa, cara, o ano 454, o Padre Testemunho de Jeová, ele fala 455. Vai ver lá o vídeo aí, e bota esse 455. Que veio 454. Por quê? Porque ele diz que Machia morreu no ano 30. Ele tem que entender. Ele vai dar quanto essa. Só que, veja bem, a diferença do 1 que ele tira lá e bota aqui. Então, o que acontece? O segredo está aqui. Então, quando chegou no ano 454, antes da era do Machia, no caso da era cristã, como diz aí, ele disse, ó, a partir de agora, 70 semanas está decretado para o povo da terra. Certo? 70 semanas. Mas você, voltando ali, você vê que não foi na 70 semanas, foi na 69. 7 mais 62, 69. Vamos fazer mais uma conta. 69 semanas vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vai ser, né? 42 e 6? 48. Entendeu? Então, quando chegou no ano 483, ele ia vir. Ele ia vir, não, já chegou então um pouco antes. Ia ser tirado. Como diz o texto lá, não é o que eu dizia. Estava tirado por dentro. Ele ia ser tirado aqui. No ano 483. Quer dizer, se o judeu estivesse acompanhando essa escritura, porque na realidade, o que acontece hoje em dia é o seguinte: o povo eu vejo muito também, até o nosso meio, pessoas que não é que não crê, que não procura ver as profecias. Sem profecia, o povo o quê? O que é se eu se não vê profecia, como é que eu vou entender ele chegar a essa conclusão aqui? Se eu não entender essa profecia, se eu não confiar, se eu não acreditar que existe a profecia está aí para ser cumprida e que ela acontece, só cheguei a esse ponto porque eu leio sobre as histórias, procurando exemplos, eu vejo a opinião do Testemunho de Jeová, eu vejo a opinião do Sétimo Dia, eu vejo a opinião do Católico, eu vejo do Macumbeiro, tudo isso eu estudo. Cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa. Pô, mas aí eu tenho que chegar a uma conclusão. Afinal, o que está certo? Será que o Testemunho de Jeová está certo? 455? Chegou bem perto, próximo. Diferença de um só. Mas como é que eu posso chegar a essa conclusão aqui? Porque sabendo que a história relata que Machia foi crucificado no ano 29. O senhor pode dizer em que ano viveu o cristão? Gostaria de saber. Ele não sabe? Ele diz lá, está sendo em 1776. Ele diz lá, ele está mais perdido. No calendário que eu tenho no entrado no judeu, está em 5.776. Ele fala isso, ele está mais perdido que esse de você. Ele não sabe não. Quem dera que eu soubesse, que não soubesse, ele até me dá esse prazer para não saber. Ele vai vir daqui a 200 anos, eu vou viver a vida. Vai vir agora, não.
Eterno deu tudo, menos isso. Só sabe o dia é ele sabe o dia é. Mas então, mas a volta do Salvador estava profetizado lá, 70 semanas, a visão do profeta deu o quê? Vai entender para ele, deu a revelação. Entendeu? Agora, a dúvida que você vai chegar à conclusão é que precisa saber quando foi dado o decreto em si. Entendeu? Sabendo essa data aqui, é fácil entender. Então, o que aconteceu? Às 69 semanas, quando passou 483 anos, e foi dado o decreto, o Mashiach ia vir. Só que ele não acompanhava, não estava preocupado com profecia, profecia. Hoje tem um pouco também, esse mundo evangélico, esse mundo sistema religioso está preocupado com profecia. Ele quer saber lá o dia da manhã, quer hoje, quer ontem. Ele não quer esperar, não. O Zé líder das igrejas evangélicas, ele quer pensar daqui a uns 10 anos, 20 anos, 100 anos, não. Então ele está preocupado com ontem, ele quer ontem. Ele nem hoje, não, ele quer ontem. E na realidade, o povo eterno não é hoje, nem é ontem, não, é o povo eterno que esperar. Porque nada acontece antes do dia. Tudo acontece quando tem uma dica, na hora certa. Eu quero, você quer, todos querem que aconteça hoje, amanhã, mas o eterno só acontece no dia que ele quer. Então, se nós estivermos acompanhando as escrituras, procurar, eu não leio nem livro, eu sou entendido, eu não leio nem só a escritura mesmo. Alguém deve esse raciocínio, bem? Não, que livro nada, que vê história nada, a escritura não me dizer que não. Se você não procurar parte histórica, se você não procurar livros que também falam, assim, pessoas que escrevem a respeito da escritura, tudo isso você tem que fazer uma apanhada para chegar nessa conclusão. Tá? Entenderam? Porque quando é que ele essa que treina, como está sendo dito essa manhã, que existe comprovadamente que ele voltar e que ele está aí e que ele é sobre todo mundo. Não é como diz o judeu por aí, não, que esse não é um profeta, é um que veio aí, que o Salvador vai vir ainda. Isso é bacana. Isso é que não tem entendimento, que não tem conhecimento de profecia. Porque quem tem conhecimento vai entender que esse que está aí realmente é o verdadeiro Salvador. Não vai vir outro, não existe outro não. Pode ir lá na escritura, outro próprio. Estou provando aqui para ele hoje, se deve estar sendo gravado, né? Estou provando para todo mundo que vão ver isso depois. Estou provando que realmente isso aí é o verdadeiro Salvador. Agora, quem ele me prova dentro da escritura, que me faça, como eu fiz aqui hoje, provando que realmente vai vir o Espírito Salvador aí. Onde está escrito isso? Não existe. Entendeu? Não tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só para falar o que acontece. Você vê que sempre rejeitaram um profeta que falava contra ele. Você vê lá o caso de Acabe. Falou, se você for para essa guerra, tu vai morrer. Não gostou, então não gosta desse profeta. E Yoshua falou que o rei ia ser tirado deles. Isso é uma coisa que nenhum judeu aceita até hoje. Ele quer levantar a bandeira da nação, de que eles ainda são o povo do eterno. E esse profeta que veio, que é o Yoshua, que é o grande profeta, ele tirou isso. Ele falou que não ia mais ser considerado. Agora não vai ter mais diferença de alguém que é grego, de alguém que é brasileiro, só que o judeu não quer aceitar isso. Para ele é exclusividade. Exatamente, na verdade, o problema todo é esse. Eles não querem aceitar esse, porque se aceitar esse, é a mesma coisa que está dizendo que não tem diferença entre uma pessoa lá e eu aqui. E eles querem que esse tipo de... Ele acha que a exclusividade é essa. Ele acha que como ele era um pouco peculiar na época, que o Eterno foi lá no Egito e trouxe um pouco para ele, criou ali uma nação judia, não vou dizer assim. Então ele acha que até hoje ele está com essas mesmas condições. Que esse mundo vai ser salvo só ele. O povo ímpio, gentil, que são nós no caso, né? Não vai ser só, o único salvador que vai ser salvo é ele, porque o todo poder é só dele. Só que hoje as condições é para o grego, para o romano, para o ímpio, para o gentil, para toda a nação aquele que não aceita. Esse sim. Hoje a nação não é mais literal, como você falou de aqui. Não é mais literal, é espiritual. Hoje nós chamamos de Yashurunitas, ou seja, Yashurun é o estado, aí, né? É Israel, o município de Israel. Nós somos Yashurunitas, ou seja, nós somos povo, mas literal, não nascemos lá no Israel, Yashurun, não, nós somos no Brasil. Então nós somos o quê? O povo, uma nação espiritual. Não literal, porque eu nasci no Brasil, sou brasileiro, porque eu posso ser judeu. Todo nasce na Israel. Não é verdade? Então eu sou um judeu, sim, eu sou um judeu. Mas no sentido é espiritual. Nós somos considerados Yashurunita, ou seja, um povo que é espiritual, né? Yashurunita é espiritual. Não é Yashurunita porque nasceu lá, não, literalmente. Nós somos Yashurunita no sentido espiritual. Nós somos a nação espiritual, a nação Yashurunita é espiritual. Entendeu? Como é difícil entender se não houvesse essa numerologia, né? Se não houvesse não
Sempre se foi vários vídeos, já vi várias pregações, fiquei 28 anos na Igreja Batista, como alguns todos que sabem disso, fiquei 28 anos na Igreja Batista. E eu cansei de ver mensagem da Santa Maria, mas nunca dessa forma. Só dizia a Santa Maria, eu queria vir, mas aí, como explicar isso? Como entender? Quando foi isso? Como terminou isso? Então o que acontece? Aí no caso, no ano 29, ele foi tirado, mas ele mesmo depois da morte dele, o povo ainda tinha 7 anos para se converter, ou seja, para aceitar. Né? Ele deu um prazo de 7 anos, ele deu uma semana, que representa 7 anos profeticamente, 7 anos, para que o povo ainda se reconhecesse, que ele era o verdadeiro Salvador do mundo, que ele estava para vir aí, para você dizer que era ele. Mesmo assim, claro, que não todos. Alguns, sempre que é mais recente, alguns aceitaram, mas a maior parte, vamos dizer que 90%, não sei, quer botar o número aqui, não é o caso, não aceitaram. Ainda estão aguardando até hoje um Salvador. Até hoje eles aguardam um Salvador. O Eterno ali faz coisas que a gente muitas vezes não entende. Ele falou para o rei Nabucodonosor, chamou ele de servo. Não, parece que você não entende isso. Mas que é isso? O rei perverso levou o povo cativeiro e chamou de servo. Mas o que é servo? Tem que saber o que significa as coisas que estão fazendo. Servo é aquele que está para servir. Ah, meu Tiago, meu servo. Por que? Porque me serve. Então o que acontece? O Eterno sempre colocou pessoa serva dele, nesse sentido, para punir ou para restaurar o povo dele. Então Nabucodonosor nada mais foi de que um servo para punir o povo do Eterno. Porque o povo estava em rebeldia, então vai ser lá cativeiro. Então o Eterno usou seu servo, ou seja, Nabucodonosor, para punir o seu povo. Então ele age dessa forma. Ele pode usar o ímpio, como dizer que era o ímpio, quando Nabucodonosor, para punir-o. Também ele pode usar o ímpio como usou o Ciro, para o quê? Para abençoar o povo. E o Ciro era judeu? O Ciro era da parte do Eterno? Não. Mas o Ciro era o rei, às vezes era ímpio, era de peça, tal. Mas ele usou o Ciro para abençoar o seu povo. É interessante isso, né? Não havia entender muito até no trabalho, que forma de trabalho, havia muita gente questionando, mas é assim. Dario também. Dario também. Foi ele que procurou a Marquinhos lá e encontrou o decreto que o Ciro era determinado. Então o Eterno assim trabalha dessa forma. Ele usa as pessoas da maneira que ele quer para o bem do seu povo. Para o bem. Quando alguém está sendo corrigido, será que é bom também? É bom. Quando o pai pega um filho, né, dá uma palmadazinha nele, não é bom, não é bom. O filho entende muitas vezes, acha que não, é ruim, fica batendo, né? Não, mas é bom, o pai está educando. Então quando o Eterno pega nós, dá umas correiazinhas, uma gente botada, é bom para nós. Nós até entendemos que não, mas que é isso? Poxa, o Eterno tão bonzinho, fala que ele é amor, fica batendo na gente aí. Não, é que é bem. Então ele tem suas formas de nos punir e nos abençoar. Ele usa o que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Entendeu? Então, na realidade, voltando para no caso aqui, isso que aconteceu. Se o povo estivesse acompanhando, né, a profecia que dizia que após a 70 semanas de Daniel, o Salvador ia vir, o que tinha acontecido? O povo tinha ficado despercebido. Mas ele não está vendo. Eles estão preocupados hoje também? Não, então, como eu disse, passando lá de Portugal, eu vi lá. Cada vez que ele passava lá, dava uma festividade na paz, não sei de quê, festa não sei de quê. E aí, isso aí a gente gosta muito, isso aí é coisa mesmo. Ele está preocupado com profecia, que. Não, isso é preocupado isso aí. O negócio dele é se salegrar. O negócio dele é salegrar. Os judeus são muito motivo para essas coisas, entendeu? Isso, muito bem. Falou em carne e vinho, é o que mais gosta dessa vida. Então, na realidade é essa. Como o irmão chegou a essa conclusão? Bom, quando o Tiago. Até o Tiago ia falar sobre isso e passou para mim semana passada. Eu acho que eu consegui isso aqui da semana passada para hoje. Tem anos. Isso tem anos que eu vou em busca dessa verdade. Tem anos. Eu tenho 39, porque eu convivo com isso aqui. Eu lido com essas coisas. Acho que Neemias é a outra restauração da Neemias 2? O muro. É contemporâneo. O que fala esse aqui? Isaías 1, Isaías 44, verso 28. A gente pega 26 também já mata, já legal já 26, esse é capítulo? Qual é o, como você falou, capítulo 44, versículo 26 e 28.
Não, foi 28. Foi 26? Não, 28. Foi 28. Não, foi 26. Tudo bem, vamos dizer assim, ó. Isaías, capítulo 44, verso 28. Por dia decido, ele é meu pastor. Ou seja, meu rei meu servo. A palavra está vendo com tradução, não deixa pastor. Eu nem gosto da tradução pastor. Pastor só existe. Mas está aqui, ó. E digo que Ciro, ele é meu pastor, ou meu líder, meu servo, cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Então, já vê. É isso. Entendeu? Então são coisas. Por uma ocasião, eu até falei sobre isso aqui, a seleção da Daniel, mas não fui no quadro, não mostrei esse detalhe. Eu já sabia. Eu já tinha esse conhecimento desde quando eu estava lá no Monte Jesus, eu já sabia. Esse detalhe todo aí. Desde quando eu estava lá, eu já sabia. Porque muitas coisas, realmente, eu aprendi realmente depois que me conheci o nome. Isso não é assustador. Principalmente as partes principais, o detalhe não é a profecia. Eu sabia que era profecia. Eu sabia falar de escritura, não era profecia quando eu estava no Jesus. Sabia que existia profecia, mas como entender? Não sabia, eu não entendi profecia. Depois que eu conheci o nome, passei a entender o que é profecia. Como que é importante, se o povo do Eterno tiver profecia, não adianta não. Vai nadar, como diz o outro, nadar e correr na praia. A escritura está cheia de profecia. Nada acontece se não for através da profecia. Tudo que está escrito, determinado foi através da profecia. Eu ia perguntar, como vocês veem a questão da última semana? Sim, fala tanta coisa que acontece. Seria depois do... Seria durante o tempo das bodas? Seria isso? Não. Existem vários pensamentos hoje de que a metade da semana isso vai acontecer ainda, que nesses 7 anos de tribulação. Enfim, não deve saber, há vários pensamentos a respeito disso aí. Né? Que essas 3 anos e meio, que era a metade da semana, que isso não está para acontecer, vai ser ainda quando na tribulação, enfim, há vários pensamentos, não lembro, claro, vou lembrar todos aqui, mas eu já li a respeito disso, vários pensamentos a respeito disso, que existe esse pensamento. Agora eu vou dar o meu entendimento. O meu pensamento sobre essa última semana aí, foi a última semana que foi dar de oportunidade para os judeus. Você botou ali. Não, tudo está correto, mas é isso mesmo, é o que acontece. Mas ele fala, vamos voltar lá para a gente ver melhor. Deixa lá na semana, assim, né? O 27, que fará um pacto firme para. Eu costumo dizer para os irmãos, se peçam por um monte de erro. É que a gente, muitas vezes, quando for a escritura, não precisa se preocupar em ler muitos versículos. Vamos pegar o texto, o versículo e botar ele, fazer como é que fala? Uma análise, porque uma palavrinha, uma vírgula, influi muito. Entendeu? Eles que não está todo, por exemplo, uma palavra muito, você tem que parar, entendeu? Muito, entendeu? A gente tem que sempre ler a escritura dessa forma. Sempre quando vê alguma coisa, você fala, o que é isso aqui? Nunca vai ter pressa para ir à frente, não. Quando você vê uma coisa que vem na sua mente para parar, você quer entender, você para. Esquece, a Bíblia tem não sei quanto livro, não esquece, para ali. Peça até na memória, até. Olha, eu parei aqui porque eu não estou entendendo isso aqui, essa palavra aqui, que vem a ser isso. Quando você faz isso, ele não te dá na hora, porque você também ele não roubou para estar à disposição de 24 horas por dia, claro. Mas você está Daniel aqui com uma resposta bem depois. Exato, então o que acontece? Mas você parte daquele momento, você não está vendo, desculpa na hora, no momento, você volta outro dia, no dia seguinte, está vendo uma semana, quando você lembrar, mas você toca naquele mesmo assunto. Você nunca sabe, você quando deve sair de um assunto, você não tem conhecimento, ou seja, que você tem uma dúvida, você insiste ali. Que leva 10 anos, não interessa, eu estou ali, eu estou insistindo. Enquanto eu terno revela, mostra, isso é assim, fulano. Aí eu paro. O próprio João falou sobre isso, ele falou sobre a parábola do amigo que vai à casa de outro amigo e pega o pão e fica insistindo A até persistência, né? Então, vamos no caso aqui, porque é uma hora. Vamos lá, a última semana. 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Na metade da semana será. Rodou lá Israel. Teria que se adorar lá, porque esse foi o período que foi dado para eles. Nós hoje, para eles. Porque o tempo estava lá até hoje. Ia estar lá. Ia ter que estar lá. Então é o seguinte, mas aqui ia cessar o sacrifício da mulher. Ele não aceitou. Então, na morte de Estevão agora, na morte de Estevão, na nossa visão,
isso não está escrito na Escritura, na Bíblia, é nossa visão. Ninguém é obrigado a aceitar também, porque são o nosso pensamento, nossa visão. Então, para nós, na morte de Estevão, aqui terminou As 70 semanas. 70 semanas, na morte de Estevão. Foi 3 anos e meio depois. Então, essa é a Não, está correto isso, desde que eu estou falando isso mesmo, né? Não foi o contrário? Foi isso mesmo. Exatamente isso. Então, as 70 semanas não resta ainda 3 anos e meio. A última semana acoplada com as outras 69. Isso, exatamente. É igual se eu dar um exemplo para você, eu falei assim, você vai percorre uma distância para chegar na minha casa de 40 quilômetros. Aí tu vai encontrar 20, aí tu para de repente, e aí só vai começar a contar, aí tu vai continuar andando. Aí quando chegar lá em Jacarepaguá, tu continua contando os outros 40. E esse intervalo não conta? Não, uma conta é uma sequência. Não pode acontecer isso. Você contar 69 semanas e para, de repente a conta, a gente vai vivendo, o tempo vai passando, de repente volta aquela conta lá no final agora. Isso é uma coisa que não tem sentido isso. Porque esse é um entendimento de tem algumas linhas que pensam assim. Está errado. Porque veja bem, parou para 73? Não parou. Ele falou que tinha mais uma semana para se cumprir. Uma semana. Agora, uns entendem que semana está para se cumprir ainda. Tem uns que dizem que é uma semana mesmo, né? Tem uns que dizem 3 anos e meio. Alguns dizem por aí, eu tenho visto na internet, tem mensagem em rádio, na televisão, que uns dizem que falta 3 anos e meio. Outros dizem que é uma semana completa mesmo, que vai ser cumprido na grande tribulação, não sei o quê. Assim, não. As 70 semanas, Daniel, já foi. Isso garanto. Eu não, isso eu tenho. Perdão, eu tenho. A escritura garante. Já se cumpriu. Que eu tenho as abençoas dessa boa.